Paz do Senhor, meus amados irmãos, eu sou o pastor José Barbosa de Assis, da Igreja Assembleia de Deus de Ramos, Rio de Janeiro, ministério do pastor Neutamar Varela. Na manhã desse domingo, dia 26 de julho de 2020, queremos convidá-los para o estudo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que nesse trimestre fala a respeito do retorno do povo de Israel do cativeiro babilônico. E a lição desse domingo nos fala sobre a construção do templo lá em Jerusalém. O título da nossa lição, que é a lição número 4 desse trimestre, é a construção do templo enfrentou oposição. O nosso textuário diz o seguinte: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias capítulo 4, verso 6. A nossa verdade prática, se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. A nossa leitura bíblica em classe está registrada em Neemias, capítulo 4, versos 7, 9, 11, 13, 15, 16, 21 e 24. Leamos então, Neemias, capítulo 4, a partir do verso 7. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitedate, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Cisai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas, Afarzaquitas, Tarpelitas, Afarzitas, Arquevitas, Babilônicos, Susanquitas, Deavitas e Lamitas. Esse é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe foi mandado. Teus servos, os homens aqui do rio, em um tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquela cidade rebelde e malvada, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela cidade foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, dessa maneira não terás porção alguma dessa banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para o prejuízo dos reis? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Cisai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles em Jerusalém aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Amados,
nós vemos que a obra de Deus, ao longo de todos os séculos, sempre teve oposição da parte do inimigo de Deus e das nossas almas. Nesse episódio que estamos lendo nessa lição desse domingo, nós vemos que, apesar de ter havido um decreto do rei Ciro determinando que se reconstruísse o templo em Jerusalém, houve uma oposição ferrenha contra essa ordem do rei. Oposição velada e presencial daqueles que eram contrários ao povo de Deus. Nós vemos que o povo de Deus, que estava incumbido de reconstruir o templo, primeiro reconstruir o altar, conforme aprendemos na lição passada. Primeiro foi reconstruído o altar, porque era preciso reconstruir, retomar os sacrifícios diários no templo. Depois disso, era preciso reconstruir o templo. E para reconstruir o templo, dependia de vários fatores importantes. A primeira coisa que dependia é de materiais para a reconstrução do templo. E nós observamos na leitura que fizemos que havia também uma restauração dos muros da cidade de Jerusalém. Conforme nós vemos no livro de Neemias, o copeiro do rei, que fez aquele pedido ao rei a respeito da cidade de Jerusalém e foi atendido, foi enviado para lá como governador para poder reconstruir os muros da cidade que estavam fendidos. E esse movimento de reconstrução do altar de Deus, do templo de Deus, da reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, causou uma séria inveja nos inimigos do povo de Deus. E observe que os inimigos estavam juntos ali, se fazendo de amigos. Isso nos mostra uma lição muito grande. Nem sempre aqueles que estão conosco, aparentemente tentando nos ajudar, são nossos amigos. O inimigo sempre, ao longo dos séculos, usou de uma artimanha e de um artifício muito comum de ser usado em todas as épocas. E esse artifício chama-se inveja. A inveja é uma coisa terrível, amados. A inveja corrói, a inveja destrói o ser humano. A inveja atrapalha a intenção de colaboração útil na obra de Deus. Então, o povo de Israel, o povo de Judá, havia voltado do cativeiro uma parte, voltou para reconstruir a cidade, reconstruir o templo em Jerusalém, que o decreto se referia à reconstrução do templo. O rei havia feito o decreto, mas não havia determinado nada a respeito da cidade de Jerusalém em si, mas do templo. Mas poderia ficar subentendido que a reforma teria que ser completa, teria que ter reconstruído os muros da cidade que estavam queimados, quebrados, caídos. Amados, a lição de hoje nos mostra que a obra de Deus, ao longo dos milênios, sempre sofreu oposição do inimigo de Deus e inimigo dos homens. E o inimigo se utiliza, muitas vezes, de pessoas que aparentemente estão cheias de boas intenções, mas ele suscita inveja no coração dos homens para que isso possa ser usado como uma ferramenta contra os servos de Deus. E muitas vezes a pessoa que está sendo usada pelo inimigo,
nem se dá conta que está sendo usada pelo inimigo. Muitas vezes é preciso alguém chamá-lo e advertir, chamá-lo na palavra de Deus e mostrar: olha, isso que você está fazendo não é certo, isso é inveja, isso é pecado, isso atrapalha. No caso aqui do povo de Israel, nós vemos o Judá e Benjamim, que retornou do cativeiro e estava com essa incumbência maravilhosa de reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. Observe que na leitura mais completa do texto a gente vê que os sacerdotes, os levitas, os cantores estavam muito felizes com o que estava acontecendo. Aquela volta do povo de Deus à sua terra, ao seu local de origem, que era cumprimento de promessa de Deus. Deus havia prometido, através de Jeremias, que após 70 anos de cativeiro, traria de volta o seu povo. E nós vemos pela história que nem todos retornaram do cativeiro. Alguns permaneceram na Babilônia até a morte e não voltaram para a cidade de Jerusalém e nem para Judá, mas continuaram lá na Babilônia. Só voltaram aqueles que Deus tocou nos seus corações para que voltassem. Não voltou todo o povo. Mas isso parece, amados, uma coisa histórica na obra de Deus. Só o remanescente é que faz a obra de Deus, é que faz a diferença. Se observarmos a história bíblica, nós vemos que Deus sempre prezou por usar poucos para fazer a sua obra. Deus sempre preferiu qualidade em detrimento da quantidade. Então Deus sempre usou poucas pessoas, porque Ele sempre quis ser glorificado, mostrando sua graça e seu poder, manifestando sua glória com poucas pessoas. Temos o exemplo de Gideão, quando Deus chamou e ordenou que ele libertasse o povo de Israel, e vemos que no início muita gente se apresentou, e foi feita a seleção, e no final sobraram só 300 pessoas. De um total de quase 30 mil pessoas, sobraram 300 pessoas só. Então Deus sempre prezou ao longo dos tempos pela qualidade da sua obra. É lógico que é muito bonito vermos as igrejas cheias, lotadas, mas seria muito mais bonito se víssemos a obra de Deus com qualidade, com desvelo, com carinho, com atenção, com reverência, com santidade na presença de Deus. Seria muito melhor. Então observamos que na lição de hoje nós vemos que a reconstrução do templo sofreu muitas represálias dos inimigos para tentar parar a obra de Deus. E observe que inicialmente esses homens eram contrários à reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Eles obtiveram um êxito temporário, porque a obra parou por cerca de 2 anos, porque o rei para o qual foi enviada a carta, ele não tinha grande conhecimento de todos os acontecimentos que haviam acontecido. Apesar do decreto do rei Ciro ser superior ao Artaxerxes, Ciro era o rei geral da Pérsia, e ele dividiu os reinos sob o seu comando com vários reis auxiliares assumindo o posto, como aconteceu na Babilônia, quando Dario, com 62 anos de idade, assume o trono da Babilônia e leva o título de rei Dario. Mas na verdade o rei mesmo era Ciro. Dario era um rei auxiliar, assim como em outras ocasiões, em outros lugares aconteceram.
E nesse caso aqui, amados, nós vemos que havia um ânimo muito grande, como mostra o texto, do povo de Deus trabalhar em prol da obra de Deus, fazer a obra ali, e eles foram impedidos por esse grupo. E interessante é que esse grupo não era um grupo estranho completamente ao povo de Deus. Na verdade, quando ocorreu a cisão dos reinos, no ano 922, quando separou-se o reino do sul do reino do norte, e no norte concentrou-se as 12 tribos dos filhos de Israel, sob Jeroboão I, da tribo de Benjamim. No sul, do reino do sul, Judá, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, assumiu outro rei. Então houve a separação ali dos reinos, que foi uma coisa feita por Deus, já de propósito. Deus sempre tem os seus propósitos cumpridos naquilo que acontece na face da terra. Como Deus fala lá em Daniel capítulo 4, verso 32, que ele fala para Nabucodonosor, e ele diz que ele tem domínio sobre os reinos da terra e os dá a quem quer. Então Deus continua tendo domínio sobre os reinos da terra, também na época atual. Em todas as épocas ele domina, ele é o Senhor. Toda a terra pertence a Deus e ele a dá a quem ele quer. E nesse caso aqui específico, era muito importante a reconstrução do templo de Deus, para se restabelecer todos os rituais judaicos da lei de Deus. Eu nem falo lei mosaica, mas a lei não é de Moisés, a lei era de Deus, e é de Deus, porque a lei continua de pé. Com a lei nós sabemos o que é pecado e o que não é pecado, e quais são as consequências, as penalidades para as violações da lei. Jesus veio cumprir a lei, não veio anular a lei, ele veio cumprir. E o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Romanos que a lei de Deus, ela é justa, santa e verdadeira. E aqui na lição que lemos, nós vemos que o povo de Deus estava lutando para restabelecer os rituais determinados por Deus, através da sua santa lei, no meio do seu povo. E o povo que se levantava contrário ao povo judeu era exatamente uma mistura que havia, porque no ano 722, quando foi levado cativo o reino do norte pela Síria, o rei da Síria, na época, ele retirou o povo de Israel do reino do norte e introduziu na terra outras pessoas de outras épocas. Ele introduziu pessoas, os jebuseus, essa relação que eu li aqui no texto, que mandaram essa carta para o rei Artaxerxes. Essas pessoas, havia babilônios, sírios e várias pessoas que mandaram. Esse povo era uma mistura que chamava esse povo depois se chamava de samaritanos. Na época do Senhor Jesus, eram os samaritanos que continuavam na terra. Apesar da volta de Judá do cativeiro, ali na terra persistia uma mistura de muitas pessoas que eram descendentes de judeus misturados com o povo da terra. Então o que acontece? Esse povo misturado gerou um tipo de idolatria na qual esse povo da mistura, eles tanto temiam ao Deus do céu, ao Deus de Israel, ao Deus de Judá, como faziam também cultos a deuses estranhos, herdados dessa mistura. Por isso Deus, amados, Deus proibiu o seu povo de se misturar com os outros povos.
porque a mistura causa problemas sérios. E hoje em dia não é diferente. A palavra de Deus, o Novo Testamento, ele indica, ele proíbe o julgo desigual. Um crente se casando com uma pessoa que não é crente, com um descrente. Um ímpio se casando com um salvo. É a união de duas pessoas diferentes que dá errado. E aqui nesse caso que nós vimos aqui, deu muito errado, amados, para o povo de Deus. Na verdade foi um tipo de armadilha que o inimigo armou contra o povo de Deus. Observe que ali naquela região, quando o povo de Israel, como o judeu voltou à sua terra, tinha ali os afarditas, os tarpelitas, os afarzitas, os arquevitas, os babilônicos, os sussanquitas, os devitas e os lamitas. Então era uma mistura muito grande, porque aquele povo não estava misturado com a tribo de Judá, ele estava misturado com as 10 tribos de Israel, o restante. Porque, amados, nem todo israelita é judeu, mas todo judeu é da tribo de Judá. Então, na verdade, essa nomenclatura de judeus, ela aconteceu porque a tribo de Judá foi a última tribo a ser levada em cativeiro. E foi a primeira a voltar do cativeiro e se restabelecer ali em Jerusalém e na terra de Israel. E nós observamos que lá em Gênesis capítulo 48, quando Jacó, o patriarca, o terceiro patriarca da hierarquia judaica, quando ele abençoa Judá, ele abençoa todos os filhos. Primeiro ele abençoa os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, e nessa bênção ele coloca Efraim na frente de Manassés, apesar de Manassés ser o primogênito. Isso já era profético quando Deus fez isso, porque o cabeça da tribo de Efraim foi que governou o reino do norte, o reino de Israel. Isso é profético. Deus não faz nada por acaso. Ele tem um plano. Ele sabe o que está fazendo. Então, amados, aquela mistura que havia ali, desse povo todo, dinaitas, afarditas, tapelitas, era uma mistura que não foi mistura com o reino de Judá. É uma mistura com o remanescente das tribos, das 10 tribos, que havia ficado na terra. Porque todo o cativeiro que aconteceu, tanto o cativeiro do reino do norte como do sul, não foi levado cativo a totalidade do povo. Os reis tinham a mania de, ao levar cativo, eles levavam cativo aqueles mais importantes, aqueles que tinham mais riquezas, aqueles que eram da estipe real, igual era Daniel e seus companheiros, que foram levados no ano 605 para a Babilônia, para ser treinados na língua dos caldeus. Então os reis tinham esse cuidado de aqueles que eram pobrezinhos, que não tinham nada, grande parte deles ficavam na terra para continuar cultivando a terra, e se tornavam vassalos do rei que havia feito o cativeiro. Eles ficavam ali para cuidar da terra. E nesse caso, aconteceu no Reino do Norte, que tinha como capital Samaria. E essa mistura de povo, antes havia separação entre o Reino do Norte e do Sul, mas quando foi levado cativo o Reino do Sul, Judá e Benjamim, o texto nos mostra que essa mistura que ficou no Reino do Norte, esse grupo de pessoas aqui, que se misturaram com as outras tribos, com o remanescente das outras tribos, esse pessoal teve um espaço muito maior para ocupar, e passaram a ocupar também uma grande parte que pertencia anteriormente ao Reino do Sul, ao Reino de Judá.
E essa mistura que ficou ali, que grande parte não era do povo de Judá, se bem que também tenha ficado alguns do povo de Judá, daqueles mais pobrezinhos, ficaram ali, quando Nabucodonosor levou cativo Judá, ficou sempre alguns ali e que ficavam cultivando a terra. Então essa mistura foi muito perniciosa para o povo de Deus, porque essa mistura gerou uma falta de temor completa ao Deus de Israel. E aqui nós vemos, amados, olha que coisa séria, nós vemos que uma mistura dessa é muito perniciosa. Assim como atualmente é pernicioso uma pessoa que é evangélico, que é da igreja, é membro da igreja, se casar com outra pessoa que é ímpio, não é membro de coisa nenhuma, não tem temor a Deus, não tem temor de nada. Observe como foi pernicioso aqui. O povo retornando do cativeiro, Deus cumprindo a sua palavra, que havia falado através de Jeremias, para restaurar o povo na terra, e agora esse grupo que havia ficado se misturou com o povo da terra e gerou um tipo de culto que Deus não agradava. Eles parcialmente temiam a Deus, mas também faziam um culto aos deuses estranhos. Então o que aconteceu? Quando Judá retornou, esse grupo de judeus retornaram à sua terra ali para reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém, esse povo remanescente, que eram chamados de samaritanos, porque o reino do norte, a capital dele era Samaria, e quando foi retirado, as 10 tribos foram retiradas, e esse grupo de pessoas que o rei da Síria mandou para ocupar a terra, se misturou com o remanescente. Então isso aí gerou um problema muito sério para o povo de Deus. E nós vemos aqui que esse povo inicialmente tentou se misturar com o povo judeu na promessa de Judá reconstruir. Aí, olha, amado, nós vemos como é pernicioso essa mistura. Porque o Deus de Israel, amados, ele não aceita a coisa pela metade. O Deus de Israel não aceita mal feito. Ou faz o culto para ele direito ou não faz. Foi o que aconteceu quando foi destruído o templo. Deus permitiu que fosse destruído o templo e fosse levado cativo o povo dele, porque o povo estava fazendo um culto pela metade. E como disse o Senhor Jesus, não podeis servir a dois senhores. Com Deus não tem esse negócio de ficar em cima do muro, não. Ou você está do lado de Deus ou do lado do diabo. Ele não aceita, simplesmente ele não aceita. O diabo aceita. O diabo aceita você ficar em cima do muro, servindo a ele e a Deus. Mas Deus não aceita de jeito nenhum. E Deus permitiu que o povo fosse cativo por causa disso. Porque foram rebeldes à palavra de Deus. Queria prestar o culto pela metade. E agora nós vemos que essa mistura que ficou começou a atrapalhar o povo. E chegou o ponto, amado, da obra da reconstrução parar completamente. Porque o rei para o qual foi enviada a carta não tinha entendimento. Ele não conhecia bem a história do que havia acontecido. Então o que ele fez? Ele mandou parar ali a obra da casa de Deus, que era uma coisa que estava sendo feita por decreto do rei Ciro. O rei Ciro, conforme o cumprimento da profecia de Daniel, profecia de Jeremias, de Isaías, havia ordenado que fosse reconstruído o templo de Jerusalém e que os judeus poderiam voltar por livre e espontânea vontade para a sua terra. Voltaram aqueles que Deus tocara em seus corações e dedicar a sua vida a fazer as coisas certas para Deus. E nós estamos observando, amado, que nesse episódio aqui, quando esse grupo de pessoas fez o povo de Deus parar com a obra, esses 2 anos que eles pararam a obra de Deus, eles se voltaram para a obra das suas próprias casas, pelos seus próprios interesses.
Amados, olha que coisa interessante. Olha como o inimigo age da mesma maneira em todas as épocas. Quantos de nós lutamos pelos nossos interesses próprios em detrimento do interesse da obra de Deus? Quantos de nós não colocamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça para depois buscar a nossa parte? E quando a palavra de Deus diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nesse caso aqui, o povo parou a obra e voltou-se para a sua própria casa, para reconstruir as suas próprias casas e embelezar as suas próprias casas. Isso não agradou ao Deus de Israel. Mas como Deus havia determinado que se fizesse essa obra, o Deus de Israel mesmo, insuflou no coração do povo que continuasse, que fizesse a obra de Deus. Então, amados, nesse caso aqui nós vemos que toda a obra de Deus, em todas as épocas, sempre sofre restrição do inimigo. E observe que o inimigo veio com o sapatinho de lã. Aquele povo da mistura estava ali como se fossem judeus. E eram meio judeus, eram misturados. Eram muitos descendentes de judeus que estavam ali. E o povo de Judá não tinha nem como falar: não, você não é judeu. Não, eles eram descendentes. Mas tinham o costume de adoração a deuses estranhos. Temiam ao Deus dos céus, mas faziam culto a deuses estranhos, para o qual Deus, o Deus de Israel, não aceita. Deus não aceita nada dividido. Meus amados, que exemplo! E eu te pergunto agora, meu irmão que está me ouvindo, me assistindo agora, como é que você está diante do seu Deus? Você está com um pezinho no mundo e outro na igreja? Ou está em fidelidade e em verdade diante do teu Deus? Olha, eu quero te dizer que o Deus de Israel não aceita ficar em cima do muro, não. Ah, vou botar um pezinho aqui na igreja, mas outro no mundo. Isso não tem importância, isso é bobagem, é pequeno. Para Deus não tem isso, amados. Ou serve a Ele ou não serve. Porque Deus tem uma coisa chamada medida. E a medida vai se enchendo ao longo do tempo. Deus é longânimo. O que é isso? Ele demora a reagir. Ele dá tempo da pessoa se arrepender. Mas se a pessoa continuar não obedecendo a Deus, violando os princípios da palavra de Deus, achando que está servindo a Deus, mas também servindo ao mundo, chega um momento que o cálice de Deus se enche. E quando o cálice transborda, amados, a coisa fica séria. Fica muito séria. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pense nisso. Meu irmão, minha irmã, estamos em tempos muito difíceis. Estamos em tempos trabalhosos. Estamos em tempos, amados, que tudo é complicado e difícil. Então nós, amados, precisamos estar atentos nisso. Será que estamos fazendo a vontade de Deus de acordo com o que Ele quer? Será que estamos com a nossa confissão alinhada com a palavra de Deus? Será que estamos? É bom pensar nisso. Você está servindo a Deus ou não? Está com o coração reto, sincero diante de Deus? Ou tem em seu coração coisas do mundo? O mundo passa e suas concupiscências, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, amados, havia todo esse clima de reconstrução. O povo havia restabelecido o altar, havia feito a festa dos tabernáculos, havia restabelecido o contínuo sacrifício, com o holocausto sendo oferecido a cada dia, de manhã e de tarde. A vida espiritual dos judeus havia retornado do cativeiro e seguia
o que estava prescrito na lei de Deus. Eles estavam somente esperando o momento de reedificar o templo de Deus. Amados, devemos manter a confiança em Deus, apesar de todas as circunstâncias contrárias. Os alicerces do templo são lançados. Amados, depois de tudo isso, de voltarem do cativeiro, eles reconstruíram o altar e agora lançaram as bases dos alicerces do templo. Os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas filhos de Asaf com saltério, para louvarem ao Senhor, conforme a instrução de Davi, rei de Israel. Todos que assistiam ao lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouvia de muito longe. Êxodo capítulo 3, 12 e 13. A edificação do templo, amados, a reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 foi um braço do que aconteceu lá na Rua Azusa, o grande avivamento pentecostal no mundo. A igreja passara por vários séculos de trevas. Na verdade, a partir do 3º século da era cristã, a igreja mergulhou em densas trevas. Mas chegou um momento, amados, que Deus promoveu um reavivamento no meio do seu povo, levantando pessoas com compromisso com a sua palavra para fazer a sua obra e a sua vontade. Então o Espírito Santo de Deus, enviado pelo Senhor Jesus a partir do Pentecostes, como registra Atos dos Apóstolos, ele começou a atuar na vida do povo de Deus na época presente e promoveu o revivamento, assim como Deus revivou o povo, tocou nos corações para fazer a obra dele, reedificar o templo em Jerusalém na volta do cativeiro. Agora também Deus, amados, ele levantou um movimento tocando nos corações e falando ao povo dele para retornar à sua presença. E o Espírito Santo gera sentimento de reverência na igreja do Senhor Jesus. A igreja tem que ter reverência diante de Deus. Deus não aceita as coisas mal feitas de qualquer maneira. Amado, muitas pessoas que servem ao inimigo passam noites treinando para cantar direito, para fazer as coisas direito na presença de Deus. Nós, amados, que servimos ao Deus do céu, ao Deus de Israel, devemos ter muito mais cuidado, porque estamos servindo a um Deus vivo, a um Deus forte e poderoso, que aceita do seu trono o nosso louvor e adoração, através do nome do Senhor Jesus. Então, amados, na época presente, o Espírito Santo quer adestrar a igreja, porque ela é o instrumento de Deus aqui na face da terra, conforme Efésios capítulo 3, verso 10. Deus tem um trabalho para cada servo seu, na grande obra da sua seara, a obra da evangelização do mundo. Ele tem um trabalho para cada um. Assim como ele tocou no coração daquele sacerdote para voltar para Deus, para reconstruir o altar, para restaurar ali o culto ao Deus do céu, também ele agora fala à igreja que tem uma missão importantíssima na terra, a missão sagrada de levar o evangelho a muitos corações. Então os alicerces do templo são erguidos e o povo celebra o lançamento com a reunião solene na presença de Deus. Aleluia. Amado, os samaritanos se opõem.
a reconstrução do templo. Na verdade, como lemos no texto aqui, eles estavam se opondo à reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Eles estavam com a intenção de ajudar na reconstrução do templo, mas como reclamaram, a ordem foi dada para parar tudo. Parou-se todas as obras que estavam sendo feitas ali na cidade de Jerusalém. A reconstrução dos muros e também a reconstrução do templo de Deus. Então, amados, como se explica a falta de resistência dos judeus? O povo judeu deveria ter ido até o rei da Pérsia e falado com ele: olha, estamos tendo problemas, o seu decreto não está sendo cumprido. Mas eles não fizeram nada disso. Eles aceitaram a imposição dos seus inimigos sem reagir. Mas eu quero lembrar que não reagir é conivência, é o pecado da conivência. Na lei dos homens chama-se coparticipação, coautor do erro. Então eles aceitaram e ficaram quietos, não reclamaram a respeito de parar a obra de reconstrução dali do templo de Deus. Aceitaram e a obra parou, porque eles não clamaram ao Deus dos céus. O que eles tinham que fazer, meus amados? Eles tinham que clamar a Deus, afinal a obra era de Deus. O maior interessado em que a obra se completasse era o Deus de Israel, para ele receber o perfeito louvor, um culto perfeito, com a união do seu povo ali, na sua cidade amada, a cidade de Jerusalém. Faltou o povo confiança no Deus de Israel e clamar a Ele, como aconteceu no passado muitas vezes, amados. O povo judeu devia ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou seu povo em tempos difíceis. A própria vida dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava nesse negócio. Vejamos agora alguns exemplos da história do povo de Deus quando foram ajudados pelo Senhor. Nos dias de Ezequias, Judá foi cercado pelo exército do rei da Síria, Senaqueribe, que ameaçava fazer Judá o que havia feito com o reino do norte, o reino de Israel, levados em cativeiro. Nessa hora de perigo, o rei Ezequias buscou ao Senhor e ele foi ouvido. Ezequias clamou ao Senhor e Deus ouviu ao seu servo. E Deus enviou um anjo, apenas um anjo, que matou 185 mil soldados do exército assírio. Senaqueribe saiu da Síria com seu exército completo, mas voltou para a Síria sozinho, porque todo o seu exército pereceu. 185 mil homens morreram, porque o Deus de Israel reagiu, porque o seu povo clamou a ele. No dia de Josafá, também, quando o povo de Deus foi ameaçado, Josafá clamou a Deus. Ele era ameaçado pelos amonitas e moabitas. E ele clamou ao Senhor. Ele conclamou o povo a um jejum, a um clamor ao Deus dos céus, para que Deus pudesse livrar a Israel daquela hora difícil e tremenda que estava acontecendo ali. E Deus, amados, agiu. Não foi preciso Israel usar a espada. Deus suscitou que os amonitas e moabitas
lutasse um contra os outros e se destruísse mutuamente. Deus fez isso, amados, ouvindo a oração do seu povo. Os muitos exemplos de ajuda de Deus no passado deveriam ter inspirado os líderes do povo à resistência a essa maldade dos inimigos do povo judeu. O motivo da falta de resistência dos judeus era de ódio espiritual. Amados, a comunhão que estava quebrada, essa mistura de samaritanos, essa mistura do povo de Deus ali na terra, causou um sério problema. Causou um problema espiritual sério, uma divisão no mundo espiritual, atrapalhando a comunhão com Deus. Porque está escrito na palavra de Deus: os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os pecados cometidos faziam com que Deus não tivesse comunhão com eles e não ouvisse o que eles estavam pedindo. Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado na sua própria força. Zacarias 4,6. Quando suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desanimado diante do inimigo. Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. Olha o que acontece, amado, com a mistura. O homem de Deus com a veste manchada. Havia pecado atrapalhando. Esse fato tirou dele de toda a autoridade espiritual diante do problema causado pelos inimigos. Ele não tinha fé para buscar a ajuda de Deus, do Deus Todo-Poderoso, uma vez que o ministério da fé é guardado em uma pura consciência. 1 Timóteo 3,9. Os judeus não resistiram à oposição dos inimigos e pararam a reconstrução do templo. O inimigo conseguiu, momentaneamente, parar a obra de Deus. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A tristeza dos judeus. O povo em geral tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar que o Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando-os. E agora? Onde estava o seu Deus? Onde estava o seu Deus agora? A alegria do samaritano. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação. Porém, o gozo dos ímpios é de pouca duração. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para trair Jesus foi de curta duração. Com a ressurreição do Senhor Jesus, seus problemas se agravaram. Então é sempre assim, amados. O inimigo, ele tem vitórias pequenas, momentâneas, mas quando o Senhor Deus de Israel reage, é de modo contundente e avassalador, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. O desânimo dos judeus, os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo, sentiram-se humilhados e tristes, mas passado algum tempo, acomodaram a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usada por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Alguns se conformaram pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus construir o templo. Amados, Deus havia falado através de Jeremias, através de Isaías, era cumprimento de palavra profética. Não poderia haver esse pensamento com o povo judeu, porque eles sabiam que era cumprimento. Grande parte sabia disso. Tinha que clamar ao Deus do céu, se humilhar, buscar o céu com jejum, o rosto no pó, com saco e cinza,
que o Senhor ia responder. Talvez alguns de Deus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedir solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser reconstruído. Mas, amados, a divisão que havia entre eles, a mistura maléfica que havia entre eles, atrapalhava a comunhão com Deus de Israel. É preciso estarmos atentos, amados, para que não tenhamos em nossos corações nenhuma raiz de amargura, nenhum desejo mundano e carnal que impeça o Deus em nossas vidas. É preciso estar atento, ter muito cuidado nisso, amados, porque o inimigo, ele não dorme, trabalha 24 horas para fazer os servos de Deus desviarem dos caminhos de Deus e caírem. É preciso estar atento. O nosso inimigo não dorme, ele é um inimigo tinhoso, ardiloso. Ele arma armadilhas contra nós. Então, amados, devemos estar atentos nisso, que o Deus de Israel é santo, justo, puro e verdadeiro. É preciso estarmos atentos para não permitirmos nossas igrejas mistura do mundo no meio do povo de Deus. Viram o que aconteceu aqui nessa lição estudada? Que a mistura causou um sério problema na obra de Deus e a obra parou. E eu te pergunto agora, meu irmão, como é que está a obra de Deus na sua vida? Como é que está a obra de Deus na tua igreja? A tua igreja está com o pé no mundo ou não? Está servindo a Deus ou não? Porque Deus não permite e não aceita que se fique em cima do muro. Ou serve a Deus ou serve ao inimigo. Meus amados, é triste saber que muitos, em muitas igrejas, em muitos lugares, pensam que estão servindo a Deus, pensam que estão fazendo a vontade de Deus, mas na verdade, amados, estão servindo ao inimigo, porque Deus não aceita a coisa mal feita e pela metade. Ele só aceita se for de todo o coração. Ele só aceita se for em fidelidade e em verdade. Porque a palavra de Deus diz: sede santo porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver.